aqui tá peladinho, você tá vendo aí? Aqui, ó. Esse aqui ainda tem umas carninhas. Mas esse aqui tem só essas beiradinhas aqui, essa pelanquinha aqui. Tá peladinha aí, ó. O que antes era comida dos cachorros, agora é o almoço na casa da Dona Maria. Para hoje só tem osso e um resto do arroz de ontem. A vida que a gente leva aqui na Praça da Terra tá difícil demais. A gente não dá conta de comprar as coisas, eu não tenho dinheiro, sabe? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o meu novo jato. Mas essa história aqui começou há 7 meses atrás. Há exatamente 7 meses atrás eu vendi o meu outro jato. E eu passei aí, pessoal, falar para vocês aí 7 meses atrás de uma aeronave. O mercado de aviação, não só no Brasil como no mundo, está muito aquecido. E aí eu comecei a encontrar dificuldades para poder estar comprando a aeronave. A gente chegou a ligar na fábrica de alguns fabricantes. E a espera por uma aeronave são 3 anos, a fila de espera para uma aeronave nova. Até quando vamos permitir desigualdades? Ainda mais quando existem mecanismos eficazes para a redução de desigualdades. Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Tributação dos super ricos como forma de combater as desigualdades é o tema do episódio 60 do É da Sua Conta. Olá, sou Débora Freire, sou subsecretária de Política Fiscal na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e sou originalmente professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais e do CEDEPLAR, em Minas Gerais. A gente passou por uma grande crise, em 2020, pela pandemia de Covid-19. Essa crise aprofundou as desigualdades. A gente sabe que existem problemas climáticos que já não são mais futuro, que já são muito presentes na nossa vida, principalmente para as populações mais vulneráveis e num contexto global, para os países mais pobres. Eu sou Nathalie Began, do Colegiado de Gestão do INESC. De um lado, a gente tem um aumento das desigualdades, um aumento da fome. Os pobres estão empobrecendo, como a Oxfam documentou, os 5 bilhões de pessoas mais empobrecidas estão mais pobres nos últimos meses do que estavam antes. E de outro lado, você tem os ricos cada vez mais ricos. Também a Oxfam relata que os 5 bilionários mais ricos dobraram suas fortunas em tempos recentes. E aí entra uma das propostas, é justamente tributar os super ricos. O Brasil pode desempenhar um papel importante de chamar a atenção, jogar a luz sobre problemas que não estariam na agenda do G20 se não fosse esse papel mediador que o Brasil pode exercer. Essa declaração do ministro brasileiro da Fazenda, Fernando Haddad, foi dada em São Paulo em fevereiro de 2024, em uma reunião ministerial do G20. O grupo foi criado em 1999 e reúne ministros da economia e presidentes de Banco Central de 19 países, mais a União Europeia e a União Africana. A ideia do G20 é que líderes destes países e blocos se encontrem e discutam iniciativas econômicas e sociais para juntos buscarem soluções para os problemas que afetam as nações. E o Brasil, na presidência do grupo até novembro de 2024, colocou a proposta de tributar os super ricos como uma maneira central de combater a desigualdade. Talvez a maior prioridade da presidência brasileira no G20 é colocar o tema da desigualdade na discussão global. Débora Freire é subsecretária de Política Fiscal na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Mas o que o Brasil tem trazido de muito inovador é colocar o debate da desigualdade
no cerne do debate macroeconômico e da tributação internacional. Então, o Brasil entende que é muito importante que a gente, de fato, comece a discutir no âmbito global uma tributação dos super ricos, uma tributação mais progressiva, para que a gente, de fato, consiga tanto enfrentar as crises que estão aí, mas também para que a gente consiga mais coesão social e mais democracia, ou seja, consolidar os sistemas democráticos que, de fato, são super importantes. E para que a tributação dos super ricos se torne realidade, primeiro é necessário definir de que forma esses ricaços globais passariam a contribuir de maneira mais justa. O Gabriel Zucman, diretor do European Union Tax Observatory, o Observatório Tributário da União Europeia, foi convidado pela presidência brasileira no G20 para apresentar uma proposta de tributação para os super ricos durante a reunião ministerial que ocorreu em São Paulo em fevereiro de 2024. O Gabriel é professor da Faculdade de Economia de Paris e é também membro da ICRICT, a Comissão por uma Reforma Tributária Internacional. De onde vêm os dados apresentados nessa proposta? Quem responde é Quentin Parinello, assessor político deste Observatório Tributário Europeu. A couple of months ago, the EU Tax Observatory released its inaugural Global Tax Evasion. Há alguns meses, o Observatório Tributário da União Europeia divulgou seu primeiro relatório global sobre evasão fiscal. Usando dados fiscais oficiais, ele analisou o impacto das reformas fiscais internacionais nos últimos 10 anos, o que funcionou, o que não funcionou e, mais importante, o que não fizemos ainda. Nessa última parte, a mensagem era que as próximas reformas internacionais deveriam ser na tributação dos muito ricos. E olhamos para uma série de sistemas fiscais e mostramos que eles falham em tributar os muito ricos. Fomos convidados a apresentar este resultado aos ministros das Fazenda do G20 e argumentamos que, para corrigir essa deficiência na progressividade dos sistemas fiscais, precisamos daquilo que Gabriel Zucman chamou de um imposto mínimo coordenado sobre os super ricos. E como é que funciona essa tributação mínima dos super ricos, Quentin? É basicamente um imposto complementar semelhante ao que existe para a discussão do Pilar 2 do Imposto Mínimo Global sobre as grandes corporações. O Pilar 2 é um dos 2 pilares do BEPS, que é sigla de erosão da base tributável por transferência de lucro, que foi acordado na OCDE, o Clube dos Países Ricos. O Pilar 2 determina que os grupos multinacionais que possuem um volume de negócios global anual superior a 750 milhões de dólares recolham pelo menos 15% de imposto sobre sua renda em todas as jurisdições em que atuam, estabelecendo um nível mínimo global de tributação corporativa. A Tax Justice Network acredita que esse imposto mínimo deveria ser de pelo menos 25%. De volta ao Quentin e a ideia de tributar os super ricos como uma espécie de imposto complementar, um imposto mínimo sobre a riqueza. Então, o complemento acontece sempre que os muito ricos não pagam impostos suficientes, e a questão é, como devemos avaliar se eles pagam impostos suficientes? Bem, considerando sua riqueza. Por quê? Porque a renda dos muito ricos é muito facilmente manipulável. Estruturam a sua riqueza para que não gerem qualquer renda tributável. É por isso que queremos que esse imposto mínimo seja avaliado como um mínimo da sua riqueza. E é por isso que o chamamos de imposto mínimo sobre os muito ricos. É importante entender o que se quer dizer com a riqueza dos super ricos. Isso porque muitas delas não são adquiridas com o suor do rosto, trabalho, salário, que nem a gente, pessoa comum. Os super ricos têm ações, investimentos, ativos, bônus e todo tipo de bens. Então é preciso ter isso em mente quando se fala em tributar os super ricos. Pensando nessa riqueza toda, Quentin, como esse valor mínimo de imposto aos super ricos vai ser calculado? Vai ser mais do que renda. A questão é que se pegar todos os impostos que o super rico paga no imposto de renda pessoal sobre contribuições sociais e tudo mais, e eles não atingirem 2% da riqueza, então se paga um complemento de imposto de renda para chegar a 2% de sua riqueza. Essa arquitetura tributária que o Quentin acabou de apresentar está na proposta que o EU Tax Observatory deve apresentar ao G20
e que foi encomendada pelo governo brasileiro. Só que antes de avançar, qual é a diferença entre renda e riqueza? A renda é fluxo, enquanto a riqueza é estoque. Por exemplo, um rio que corre, no seu fluxo seria como a renda. Os afluentes que vão chegando podem ser diversos, desde rendas do trabalho, por exemplo, de quem é assalariado, até rendas do capital, de quem tem investimentos, faz aplicações financeiras, tem renda de aluguel, coisas assim. No meio do caminho tem uma barragem, os impostos sobre a renda. Mas imagina que seja possível criar um desvio de uma parte do curso do rio que não passe pelas barragens. Esses seriam os mecanismos de abuso fiscal, e eles são bem mais fáceis de fazer com rendas do capital do que com renda do trabalho. Além disso, tem rios com muito menos água e outros com muito mais água, que seriam super ricos. Imagina que no final, cada um desses rios deságua num lago. Esse lago parado seria a riqueza. O rio que teve mais afluentes e mais água correndo terá um lago muito maior. Ainda mais se tiver feito muitos desvios no caminho para fugir das barragens. Por isso, a proposta é ter o imposto de riqueza, no lago, e não apenas o imposto de renda, no rio. Com isso, se garante que todos contribuam igualmente para as barragens que foram necessárias no caminho, para ter água para beber, para plantar, para gerar energia. Os impostos servem para isso também, financiar serviços públicos para garantir os direitos, como saúde e educação. É por isso que essa proposta de tributar os super ricos olha para o imposto sobre a renda para ver se eles contribuíram com o mínimo de 2% de sua riqueza. Isso é, se as barragens no rio conseguiram reter pelo menos 2% do que está chegando no lago. Caso não tenha feito isso, esse valor mínimo seria cobrado. E quanto seria possível arrecadar caso esse desenho de um imposto mínimo sobre os super ricos fosse implementado mundialmente? Para começar, executamos um cenário central com um imposto mínimo de 2% sobre a riqueza apenas de bilionários e encontramos que esse cenário muito simples e um tanto modesto poderia gerar uma receita aproximada de 250 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia, isto é muito mais do que as receitas esperadas do Pilar 2 neste momento, que variam entre 150 e 200 bilhões de dólares nas estimativas mais recentes da OCDE. Novamente, isso mostra que a alíquota de 15% imposta pela OCDE é muito baixa na tributação mínima do imposto corporativo. Voltando para os super ricos. Eles geram suas riquezas a partir de rendas, patrimônios, obras de arte, jatinhos que viajam mundo afora espalhando carbono, entre outros bens e ativos dispersos pelo globo. Com relação ao direito de tributação, com base em que os países poderiam adotar este imposto mínimo de 2% sobre a riqueza? Let me take two polar examples. Deixe-me dar dois exemplos polares aqui. Você pode justificar o fato de que você cresceu em seu país, é residente fiscal naquele país e ficou muito rico. Partes do seu sucesso se devem aos bens públicos daquele país, ao sistema educacional, de saúde, infraestrutura. Então é justo que sua riqueza tributável seja tributável naquele país. Esse é um cenário. Outro cenário é que, como quando você é muito rico, sua riqueza deriva principalmente de ativos financeiros, que são, na verdade, empresas que têm acesso aos mercados globais que emitem carbono em todo o mundo. Também é justo, até certo ponto, pensar que os direitos de tributação também poderiam ser distribuídos a esses países. Estes são dois cenários políticos, ambos têm os seus méritos e precisam de uma discussão política, e em ambos os cenários a atribuição de direitos tributários seria completamente diferente. E a distribuição das receitas fiscais também seria completamente diferente. Não cabe a nós, acadêmicos, dizer este é melhor que o outro. Não tenho certeza se temos todos os dados agora para fazer isso, mas tentaremos até certo ponto modelar esses dois cenários em nosso relatório.
os países podem tributar a riqueza de quem ali mora. Mas, quando essa riqueza cruza fronteiras, a cooperação internacional é necessária. Começaremos hoje com um tema que talvez seja a chave para resolvermos muitos dos desafios que enfrentamos. Falo da tributação internacional justa e progressiva. Soluções efetivas para que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos dependem de cooperação internacional. O Brasil, na presidência do G20, trouxe como prioridades combater a fome, a pobreza e as desigualdades. E, para isso, propõe a tributação dos super ricos. Além da proposta que está sendo elaborada pelo EU Tax Observatory, organizações e redes internacionais que lutam por justiça fiscal também foram convidadas a apresentar uma proposta ao G20. A Nathalie Began, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, faz parte desse grupo global que elabora o documento. A ideia é apresentar 10 propostas para o G20, sendo que a mais importante delas é de que o espaço legítimo para discutir cooperação em matéria tributária é, na verdade, a ONU. Porque é nesse espaço que todos os países têm voz, não somente 20, mas os quase 200 do mundo. Esse espaço já tem mecanismos tradicionais de escuta da sociedade civil. É o lugar mais legítimo para poder discutir a matéria da tributação. Para as organizações justiceiras fiscais, arrecadar de maneira justa é importante. Mas a maneira que o recurso será aplicado também deve visar um mundo justo, um planeta sustentável e democracias fortalecidas. A gente também demanda que, quando o G20 for discutir questões referentes à tributação, que a questão de gênero seja levada em conta em qualquer medida que seja implementada ou proposta em matéria de tributação. E partindo do entendimento de que o que deve prevalecer é a solidariedade, por isso que é o Estado que deve arrecadar, não se trata de mobilizar recursos privados com parcerias público-privadas, mas mobilizar recursos que o Estado administre, a gente tem que pegar dinheiro para poder enfrentar essas mazelas sociais e ambientais de quem mais tem e pouco contribui. Mas é preciso instrumentos para avançar na progressividade, ou seja, para que quem tem mais contribua com mais. Tributar os super ricos é uma medida entre várias outras que precisam continuar a acontecer, que é progressividade na tributação das altas rendas, que é tributar as propriedades, que sejam propriedades rurais ou propriedades urbanas, veículos, jatinhos, helicópteros, tributar os investimentos, e aí você pode tributar os super ricos de uma maneira um pouco mais acentuada, porque o que os indicadores e os estudos mostram é que mesmo em países onde o sistema tributário é progressivo, por 0,5%, 0,1% dos mais ricos, ela passa a ser regressiva, porque eles pagam muito poucos impostos. Então, a ideia é que eles contribuam justamente como os demais grupos da população. A proposta das organizações que lutam por justiça fiscal será entregue no próximo seminário internacional que a presidência brasileira do G20 está organizando, prevista para acontecer nos dias 22 e 23 de maio de 2024, em Brasília. Então, o Brasil, na presidência do G20, contratou a assessoria do EU Tax Observatory, mas também deve receber uma proposta de organizações do Brasil e do mundo que lutam por justiça fiscal. Vamos chamar, então, a Débora Freire, do Ministério da Fazenda, de volta. Débora, como que o Brasil, na presidência do G20, está planejando trabalhar com essas duas propostas? Estamos nesse processo de esperar esses insumos, de coletar esses insumos, tanto da sociedade civil quanto do estudo coordenado pelo professor Zuckman, e basicamente do ponto de vista do G20, o que se espera é uma declaração a ser aderida ou não pelos países. A declaração ela acaba sendo um fruto desse processo de escuta, tanto de acadêmicos renomados na área, quanto da sociedade civil. Sociedade civil significa nós, as pessoas que vivemos num país e pressionamos por mudanças em favor da maioria. O que se espera é que a gente avance propondo a adesão para uma declaração conjunta, que aí depende, de fato, da adesão dos países membros. E embora o G20 seja um grupo de discussão ministerial importante,
Os países membros e blocos que participam deste grupo não têm nenhuma obrigação de transformar o que está na declaração em uma legislação local, regional ou internacional. E o Brasil parece estar comprometido em tentar mudar a maneira como as riquezas são tributadas. Agora, de que forma essa proposta encampada pelo governo brasileiro à frente do G20 pode contribuir para que, de fato, a tributação das pessoas mais ricas do mundo se torne realidade? Então, é muito difícil que, do ponto de vista global, a gente avance sem que, inicialmente, esses temas sejam discutidos nesses grandes fóruns. Então, basicamente, trazer essa discussão para o G20, por mais que a gente possa, não ter, de fato, um efeito direto de que exista uma medida que vá ser, de fato, implementada, as discussões elas acabam trazendo essas sementes e essas discussões vão se aprofundando ano após ano, fórum após fórum, e muitas vezes culminam em medidas que são, de fato, mais amplas e mais diretas, como, por exemplo, a tributação corporativa. Então, eu vejo essa proposta de tributação dos super ricos que o Brasil tem colocado como uma semente, de fato, para que a gente possa, de fato, chegar em algum momento e essa medida possa ser, de fato, implementada. A principal proposta das organizações de justiça fiscal para o G20 é exatamente levar a discussão da tributação para a ONU. Qual a posição do Brasil em relação ao processo da Convenção Tributária da ONU? As discussões são complementares, eu acredito. Não vejo, de fato, essa divergência entre discussões, e o Brasil ele mantém a sua posição, de fato, de defender uma tributação mais progressiva e o combate às desigualdades nos dois fóruns. Vale lembrar que existe também um movimento forte e global de multimilionários que quer contribuir com mais impostos e demanda isso dos governos. Caso você não tenha ouvido ainda, o episódio 21 do É da Sua Conta fala sobre isso. E se existe esse movimento dos próprios ricos, talvez seja mais interessante aumentar a alíquota. Dados da Oxfam mostram que, com um imposto de 5% nas riquezas dos multimilionários e bilionários globais, seria possível arrecadar 1 trilhão e 700 bilhões de dólares por ano. Como já falamos nesse episódio, já foi acordada uma tributação mínima global de 15% para multinacionais que faturam mais de 750 mil dólares por ano. É o Pilar 2 do Acordo BEPS da OCDE. O Pilar 1 trata da questão de direito da tributação por cada país. Acontece que o resultado do processo do BEPS com os dois pilares na OCDE para a tributação mínima global corporativa não foi bem aceito por diversos países e por diversas organizações que atuam por justiça fiscal. Isso porque o direito de tributação ficou muito mais com os países mais ricos, o que acabou por ampliar as desigualdades entre países. Além disso, a porcentagem mínima ficou muito baixa, de 15%, um nível de paraísos fiscais, ampliando desigualdades entre grandes grupos corporativos e empresas nacionais, já que as nacionais pagam o imposto de renda jurídico mais amplo. Nos diálogos sobre tributação dos super ricos, estão falando que ela poderia funcionar como um pilar 3 da cooperação internacional. Pilar 3 da cooperação tributária internacional? Conhecendo as críticas aos pilares 1 e 2, que elementos uma proposta para tributar os super ricos precisa considerar para atender igualmente os países do norte e do sul global, isso é, os países de maior renda e de menor renda? Quem responde é a nossa colunista, a pesquisadora Florência Lorenzo, da Tax Justice Network. Quando a gente fala de tributação de super ricos, agora em particular fala de tributação dos bilionários, a gente está falando necessariamente de cooperação internacional, porque a gente sabe que são sujeitos mega, ultra ricos, eles não têm uma riqueza que é só doméstica, Elas muitas vezes está distribuída entre diferentes países, e isso demanda, inclusive para questões de intercâmbio de informação, A gente sempre fala do intercâmbio automático de informação, que os países cooperem, auxiliem umas autoridades tributárias aos outros, enfim, juntem informações, mas também ferramentas para tributar esses indivíduos.
Mas aí, quando a gente vê a história recente de algumas iniciativas de cooperação tributária internacional, a gente vê que várias delas tiveram problemas muito sérios de justiça entre países, porque a gente está falando, em última instância, também de como os direitos tributários se distribuem entre jurisdições, e aí tem várias questões que atravessam isso, dentre algumas delas relacionadas à dinâmica de poder entre o Norte e o Sul global. Considerando a apresentação que o Gabriel Zucman fez na reunião de ministros da Fazenda do G20 em fevereiro de 2024, qual seria um primeiro ponto a ser observado pelo Brasil no que será sua proposta para que os países do Sul global também sejam igualmente beneficiados em uma tributação dos super ricos? Recentemente saiu, né, a lista Forbes, que elenca quem são os bilionários do mundo, né? Pessoas que têm mais de $1 bilhão, eles estão localizados no norte global. Se a gente olha, por exemplo, no caso da África subsaariana, eu acho que o relatório do Zuckerman mesmo fala que são só 11 os bilionários que residem na África subsaariana. Então, se fosse para implementar um imposto sobre a riqueza que tivesse um limiar que atacasse apenas os bilionários, não seria um imposto adequado para a realidade de vários países. Super rico é um termo subjetivo, a depender da realidade local. Uma pessoa muito rica num país pode ser menos rica em outro, dependendo se o país é de alta ou baixa renda. E aí, por exemplo, se a gente traz para o contexto latino-americano mesmo, olhar o caso do Chile ou da Argentina, na última lista da Forbes tem menos de 10 bilionários incluídos em cada um desses países. O que é diferente para o caso brasileiro, por exemplo, né? O Brasil é um país que tem muita riqueza, mas é muito desigual. Então, tem um número maior de bilionários. Se a gente for olhar para as características de cada país, a gente pode pensar em impostos sobre a riqueza que sejam mais adequados para as características do país que a gente está falando. No começo da nossa conversa, você disse que para tributar os super ricos é fundamental a troca de informações entre países. Mas existem desigualdades na capacidade dos países em produzir e trocar essas informações. Os mecanismos que a gente tem hoje em dia de intercâmbio de informação, eles são de dificilíssimo acesso para alguns dos países que mais precisam de aceder a essa informação. São pouquíssimos os países africanos que hoje em dia estão recebendo informação nesse marco. Por quê? Porque é um mecanismo que, até o momento, não leva de forma suficiente em consideração o fato de que muitas vezes essas autoridades não conseguem participar desse mecanismo de início de forma 100% recíproca. Mas aí, quando a gente fala de reciprocidade no contexto de mecanismos de intercâmbio de informação, tem uma questão que, assim, é muito mais razoável um bilionário africano esconder o dinheiro dele da Suíça do que o contrário, né? Um suíço esconder o dinheiro dele num país na África. E, por exemplo, para países de baixa renda não pode ser exigido reciprocidade, porque toma muitos recursos que eles não possuem. E pode ser que agrade a muitos países de alta renda que a riqueza dos países mais pobres flua facilmente no rio até eles, sem a barragem dos impostos nos países de menor renda. E para que a tributação mínima global dos super ricos combata de fato a desigualdade entre países, faz diferença também onde as discussões e decisões sobre essa tributação devem ser realizadas. É muito importante que a discussão sobre tributação das grandes riquezas, em suas várias formas, né, elas não aconteçam em contextos que tendem a reiterar as desigualdades entre países. A gente acha super importante que todos esses mecanismos e todas essas discussões elas ocorram no âmbito das Nações Unidas e centralizar essas discussões também num contexto que tem um maior nível de igualdade entre os países que ele participa. O Brasil também trouxe a discussão de tributação dos super ricos para o G20. Além disso, tem a Plataforma Tributária na América Latina e Caribe, com um grupo de trabalho de progressividade que também está pensando em uma proposta de tributação dos super ricos. E é possível que discussões assim também estejam ocorrendo em outras regiões do mundo. Então, como será que a gente faz para tentar trazer uma boa governança entre esses distintos espaços? Começou o processo de discussão sobre o que é essa convenção tributária, o que ela vai incorporar, quais temas elas têm que tratar. E os países foram chamados para, né, dar a sua opinião, discutir quais elementos têm que ser incluídos na convenção, quais são os procedimentos que têm que ser levados em consideração na hora de tomada de decisão. E dos países que compõem o G20, eu acho que 19 mandaram a opinião deles para esse mecanismo que se abriu para ouvir o que os países têm a dizer. Então, isso para mim é um excelente sinal e mostra que os países estão engajados nesses diferentes espaços e que é o papel também da sociedade civil de cobrar que eles sejam consistentes, que o que eles dizem num espaço
não seja contraditório no outro e que a gente direcione as energias para aquele que a gente acha que é o mais frutífero. E por falar no espaço considerado mais frutífero, que tipo de comentários foram enviados pelos países sobre o que deve ser levado em conta na Convenção Tributária da ONU, Florência? Alguns dos países que compõem a plataforma regional, como o Brasil, o Chile, a Colômbia, falando que a Convenção Tributária das Nações Unidas pode ser um fórum de grande importância para tratar tributação sobre a riqueza, mas também outros países do norte global mencionaram a importância de que esse espaço que está sendo criado leve em consideração também demandas de maior progressividade e que o sistema tributário internacional dê conta de tributar aqueles que mais têm. Na ONU, além do processo de convenção tributária, tem também um subcomitê de tributação da riqueza dentro do Comitê de Especialistas em Tributação. A diferença é que esse é um grupo de especialistas, enquanto o processo da convenção é com os governos mesmo. Nesse subcomitê de tributação da riqueza, foi publicado recentemente um documento que é basicamente um instrumento guia para os países que decidem implementar esse imposto, o que levar em consideração os aspectos a serem observados. Depois de publicar esse relatório, esse subcomitê recebeu agora um mandato para desenvolver uma espécie de modelo para países que querem adotar a tributação sobre a riqueza, o que é uma ferramenta assim, extraordinária, porque muitas vezes a gente acaba encontrando que no contexto doméstico, alguns países não têm tanta capacidade legislativa para implementar de forma autônoma ou não tem uma referência por onde começar, né? Exato! Essa legislação modelo para a tributação da riqueza deve nortear elementos e os parâmetros que ela precisa adotar. E com esses elementos bem propostos, a tomada de decisão política dos países poderá ser melhor fundamentada. Aí é só uma questão de vontade política. Temos muitos motivos para acreditar que a tributação dos super ricos pode sair do plano das ideias e se tornar realidade. O tema ganhou força política e está sendo discutido em diversos fóruns. ONU, G20, Plataforma Tributária LAC, Grupo Africano e também dentro de diversos países. Existem propostas acadêmicas para servir de arquitetura modelo para esse imposto. Um exemplo super relevante é o da proposta inicial apresentada pelo professor Gabriel Zucman aos ministros de Fazenda do G20 em fevereiro de 2024, e que está sendo fortalecida em forma de um relatório e servirá como uma das referências que o governo brasileiro utilizará para elaborar uma declaração para a tributação dos super ricos, que eles esperam contar com diversas assinaturas de apoio. Na ONU, o Subcomitê de Tributação da Riqueza já elaborou um documento de referência para os países que queiram adotar a tributação da riqueza e agora estão elaborando uma legislação modelo. Também na ONU, a Convenção Marco das Nações Unidas para a Tributação, ou Convenção Tributária, está elaborando os termos de referência desse grupo de 26 de abril a 8 de maio de 2024. A tributação dos super ricos também está na agenda deste espaço, onde estão nossas maiores expectativas. Muitos super ricos querem contribuir mais para as sociedades que os fizeram ricos e estão pedindo isso aos governos. Tributar os super ricos por mais progressividade, mais justiça fiscal, mais recursos para um mundo justo e um planeta sustentável, para reduzir desigualdades e fortalecer as democracias. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Esse é o nosso episódio 60, o que significa que estamos fazendo 5 anos do É da Sua Conta. Muito obrigada para quem está com a gente desde o primeiro episódio, para quem chegou no meio, para quem só chegou agora. Um abraço e até o próximo! Te desejo uma excelente continuação de dia, tarde ou noite. Um abraço bem quentinho e até o próximo.